Oi pessoal, estamos aqui hoje com mais um Insegurança em Pauta, hoje para falar sobre insegurança na educação, nos centros educacionais, nas creches, nos campos universitários, e nós convidamos uma pessoa que é o especialista que vai nos explicar o que a segurança pode trazer para essa nossa insegurança. Mas antes disso, clica aí, se inscreve no nosso canal, porque a gente precisa ter vários inscritos, curte, manda comentário com alguma sugestão de alguma insegurança que você está sentindo. Então, para o nosso programa de hoje, nosso convidado, Fábio Feitosa. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Jô. Muito prazer estar aqui com você hoje para a gente conversar sobre insegurança, segurança nas escolas. É um assunto bem legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa questão, né? O que é a segurança nas escolas? Hoje a gente sabe que a gente pode ter uma câmera de segurança, um sistema de incêndio, sim, alguma coisa assim, né? Mas o que a segurança tem? O que tu consegue trazer pra gente nesse nosso problema? Eu diria que é engraçado quando a gente fala de segurança na escola, né? Ou nas escolas, porque a gente começa a pensar no sentido de ter alguém armado ali, ou uma segurança armada, ou igual você comentou, uma câmera, né? Eu gosto de comentar que o mundo mudou bastante em relação ao que diz respeito à segurança. O mundo hoje ele trabalha através de inteligência artificial, dados, informações. Eu brinco que quando você pega teu celular, você fala, nossa, eu gostei desse sapato. Quando você abrir o Instagram, exatamente o sapato que você gostou vai aparecer, porque é tudo por inteligência artificial. Nas escolas, essa questão pode ser muito trabalhada quando você fala de reconhecimento facial, quando você fala de câmeras que está fazendo a segurança, mas ao mesmo tempo está trabalhando esses dados e enviando para alguém tratar esse tipo de informação. Vou te dar um exemplo. Que eu gosto de brincar. Eu tenho um filho de 6 anos. Eu só sei que o meu filho entrou na escola porque a minha esposa me manda uma mensagem, ela fala, olha, acabei de deixar o Enzo na escola. Tem 6 anos. Tem 6 anos. Imagina que se você tivesse uma câmera, a câmera além de estar filmando, dando as imagens, tudo, a câmera descobrisse quem é o Enzo. A partir do momento que o Enzo entrasse na porta de entrada da escola, a câmera detectaria a face dele, mandaria para o sistema de reconhecimento facial e falaria, olha, o Enzo acabou de entrar na escola. A partir desse momento você teria um motor que dispararia um SMS ou um aplicativo e falaria, olha, seu filho acabou de entrar na escola. É desse jeito que eu penso hoje a segurança dentro das escolas. Mas existe isso? Existe. Já existe isso? Já existe. Não é um sonho. O Fábio, ele trabalha numa grande marca chinesa de produtos de segurança, que é a Dahua, a gente pode falar o nome, eu acho que não tem problema, né? E ele cuida de toda essa parte, né? O gerente gerente comercial regional de vendas. Ele é o que manda nas escolas aí. E ele estava me contando que ele visitou 28 cidades. Conta só um em São pouquinho Paulo. Pra gente, assim, essa história. Ano passado, a Dahua pensou, né, numa questão de inteligência artificial, agregação de valor, sair do convencional, né, porque, como eu disse, hoje os grandes projetos de ganha-ganha, de relação com o cliente, está em você entregar uma informação. Não existe mais aquele projeto de você entregar uma imagem e falar, olha, monitora aí as crianças. Existe até um estudo que a partir do momento que você está olhando muito para uma tela, pode passar qualquer coisa que você não vai mais perceber. Então a gente saiu, eu particularmente saí aí numa jornada nas cidades, né, conversando com prefeitos, secretários, consórcios. No interior é muito forte a questão do consórcio, porque você tem aquela cidade mais humilde, mas você tem aquela cidade da região que é muito grande. Então eles faziam consórcios daquelas cidades para apresentar a questão de inteligência artificial nas escolas. E quais foram as cidades que tu visitou? Eu estive em Presidente Prudente, em toda a região de Presidente Prudente, toda a região de Campinas, toda a região de Sorocaba, bastante cidades. Significa que o interior está preocupado com a educação e com a segurança das nossas crianças. Bastante. Sim, porque, desculpa te interromper, a gente está com alguns dados, nos últimos 20 anos nós tivemos mais do que 12 ataques a escolas. Então, assim, alunos, ex-alunos, pessoas que entraram nas escolas, mataram pessoas inocentes, né? Sim. Porque estavam se sentindo, seja lá, né? Qual é esse tipo de... A motivação, de motivação, né? Uhum. E fora do Brasil, a gente tem isso sempre vendo nos Estados Unidos, que virou uma coisa cotidiana, infelizmente. Então,
As prefeituras estão preocupadas com isso? Muito, muito. São duas preocupações que a prefeitura tem hoje, né? Antes da pandemia, você tinha uma evasão escolar X. Depois da pandemia, virou X vezes 2, X vezes 3, aumentou muito a evasão escolar, né? Então essa é uma preocupação que também diz respeito à segurança na escola. Pô, se essa criança não está indo para a escola, onde que ela está ficando? Será que ela está trabalhando muito cedo? Será que simplesmente ela não está indo? Será que ela está na rua? Então a evasão escolar aumentou assim drasticamente. Eu não sei te dizer o número na cabeça, né? Mas qualquer pesquisa que quem está em casa pode fazer no Google vai ver que a evasão escolar aumentou muito. Então, como que a gente entrega para o órgão público ou órgão privado, qualquer um que seja, esse controle? Através de informação, através de dados. Hoje, o pensamento da DARRO aí, o meu pensamento é, eu preciso de informação para tomar uma ação. Uma imagem gravada, desculpa, não é uma informação, é uma imagem gravada. Eu preciso saber se realmente aquela criança entrou na escola. Para você ter ideia, em uma dessas idas no interior, não vou dizer aqui a cidade, mas o que aconteceu? É muito comum no interior você ter ônibus escolar. Aqui em São Paulo, capital, é mais difícil, né? Mas no interior é muito forte isso, porque a criança mora muito longe da escola. Então você tem um ônibus da prefeitura que acaba pegando as crianças e leva para a escola, né? E o que acontece? Estava tendo caso de assédio das crianças dentro do ônibus. Então, assim, olha o absurdo, né, de você entregar o seu filho para o ônibus, que vai levar ele para a escola, ou ela para a escola, e ela estava sendo assediada no ônibus. Como que você resolve isso? Vou colocar uma câmera e vou gravar o que está acontecendo? Não, claro que não. Você tem que trabalhar a informação do que está acontecendo ali dentro. A criança realmente entrou no ônibus? Esse é o primeiro ponto. Como é que eu provo isso? Inteligência artificial. O que está acontecendo dentro daquele ônibus? Qual é o áudio que tem lá dentro? O que está sendo conversado? Como que aquele motorista está dirigindo aquele ônibus? Tudo através de informação. Mas é uma câmera que eu instalo, que é uma câmera de segurança veicular, e ela consegue captar o som, consegue captar as imagens, tudo. Ver se o motorista não está andando acima da velocidade. Se ele está sem cinto, se ele está falando no celular, se ele está fumando. Hoje é engraçado, porque as câmeras se tornaram computadores, né? Então, a inteligência artificial está dentro daquela câmera. Não é um software que está fazendo aquilo. Eu compro a câmera e ela já vem com essa alma. E ela já vem com capacidade de reconhecer uma pessoa, por exemplo. Mas nós colocaríamos um software para ter outros tipos de informação? Ou a gente não precisa colocar de jeito nenhum? Não, você precisa, porque aí entra a parte da gestão. Imagina, você chega numa cidade que tem 50 escolas. Uma câmera consegue detectar, em média, 30 pessoas por segundo. Imagina que você tem 4, 5, 6 câmeras por escola num ambiente de 50 escolas. É muita informação ao mesmo tempo. Então, qual que é a importância do software? De você tratar essa informação. A partir do momento que você trata essa informação, aí você tem a ação. Então, as duas coisas são importantes. Alguém que te manda a informação, a tecnologia que te manda a informação e a gestão. Olha que interessante. Tinha um grupo, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, que eles ficavam visitando as escolas, né, exatamente para tráfico de drogas, essas coisas, aquele pessoalzinho que a gente sabe que fica em saidinha de escola. Com a inteligência artificial é possível detectar, olha, em quais escolas esse pessoal está aparecendo. Por quê? A câmera com inteligência artificial é capaz de detectar aquela face, ou até mesmo reconhecer aquela face se você sabe quem é aquela pessoa. Mas vamos partir do momento que ela só detectou. Você pode cadastrar ele numa blacklist. A partir do momento que ele aparecer em qualquer outro lugar, você vai ser informado automaticamente. Então, olha, aquela pessoa que você cadastrou na blacklist no Morumbi, acabou de aparecer numa escola em Carapicuíba. Então as cidades podem se conversar se tiverem esse mesmo sistema. E aí você começa a saber a movimentação dessas pessoas. É muito interessante, muito interessante. Que incrível. Então vamos lá. Então a gente precisa ter uma câmera veicular no ônibus que vai captar essas informações. Aí depois a gente coloca uma câmera ou uma catraca para a criança passar e ver que ela chegou ou não. Esse controle de
De acesso, é isso ou não? Não necessariamente, porque quando a gente parte para o controle de acesso, automaticamente que vem na nossa cabeça é que eu vou colocar uma catraca. É legal. Todo mundo pensa nisso, né? É legal. Na faculdade, para adultos, é até comum na faculdade você ter uma catraca. Agora, para crianças, eu brinco que o meu filho ele é muito enérgico. O meu filho deve entrar na escola pulando, saltando, deve ir brincando com os amigos. Então é quase impossível. Ele passar na catraca. Ele passar por baixo, educadamente. Por cima da catraca, mas na catraca. Imagina, as crianças ia ser bastante complicado se você coloca qualquer barreira. A ideia da inteligência artificial é exatamente você não ter barreiras. É a inteligência artificial detectar aquelas pessoas sem você colocar nenhum tipo de barreira e você trabalhar aquela informação. Por exemplo, aqui em São Paulo você teve o projeto do metrô, já está acontecendo. No metrô você não tem nenhuma barreira física, mas você tem um reconhecimento facial funcionando ali. Então você consegue controlar as pessoas que estão entrando naquele local sem você colocar uma catraca. A ideia de trazer isso para a educação é exatamente você fazer o controle de frequência. Um dos assuntos que eu mais conversei foi a questão de como que você trabalha a questão da assistência social. A assistência social, pelo que eu pude conversar nessas cidades, ela acontece da seguinte forma: olha, o aluno está tendo um mau comportamento na escola. Aí ele vai lá e conversa com uma assistente social. Mas a assistente social ela não é para esse fim, só esse fim. A ideia é que a inteligência artificial possa fazer o controle de acesso e falar, olha, tem 3 dias que o Enzo não aparece na escola. Daí ela entra em contato. Daí ela entra em contato com os pais para saber, olha, seu filho está doente? Ah, tá doente, então beleza. Então ele não tá aparecendo na escola porque ele tá doente. Não, meu filho não tá doente. Por que ele não tá vindo pra escola? Tem 3 dias que ele não vem pra escola. Será que aqueles pais estão sabendo disso? Eu brinco assim, quando você tem um filho numa escola particular, é muito comum você deixar o seu filho na escola, né? Agora, pensa na sociedade como um todo. Tem muitas mães que saem para trabalhar, o que ela faz antes? Ela troca o filho dela e fala, vai pra escola. Qual é a confiança que o filho dela chegou na escola? Ou ele manda uma mensagem, olha mãe, tô na escola, mas na verdade ele tá jogando bola, na verdade ele tá fazendo outra coisa. E aquela mãe saiu para trabalhar, porque a grande sociedade funciona desse jeito, né? A partir do momento que você tem câmeras com inteligência artificial fazendo esse controle da frequência, a câmera pode informar se realmente ele entrou na escola. E aí você começa a trabalhar a informação para tomar uma ação. Você entende que a inteligência artificial ela veio para entregar a informação? Tá, mas aí essa inteligência ela é programável? Eu que programo de acordo com o que eu quero? Ela consegue, tudo ali eu consigo entrar e fazer essas... Sim. Sim. Manda um e-mail para a secretaria? Sim, as ações que você vai tomar vai depender muito de como funciona aquele ambiente escolar, né? Você não pode querer que o ambiente escolar na cidade de São Paulo seja igual em Ribeirão Preto. São situações completamente diferentes. Então, assim, a inteligência artificial ela vai entregar uma informação. A ação que você vai tomar, aí vale muito conhecer como é que funciona aquela cidade. Por exemplo, eu visitei cidades em que eles tinham cadastrado aqueles pais que não podiam buscar o filho na escola. Porque estava com uma liminar que o pai não pode pegar o menino, ou porque o pai simplesmente não estava cadastrado como responsável para pegar aquela criança. E eles disseram que naquela cidade era muito comum. Às vezes a mãe brigava com o pai tinha uma liminar que não podia, só que quando o pai chega na escola... Como é que vai saber, né? Como é que vai saber? Então, o que a inteligência artificial faria? Olha, quem pegou foi um não responsável. Ele não poderia ter pegado. E ela manda essa informação, entendeu? Então, controle de acesso, controle de frequência. Eu brinco que assim, a inteligência artificial veio para mudar o conceito como a gente pensa nas escolas, como a gente pensa no mundo. A interatividade que a inteligência artificial trouxe, ela vai mudar a forma que a gente ensina. Por exemplo, hoje é muito comum a gente falar de tela interativa, né? A Darro tem uma tela que eu já vi e fiquei impressionada. É muito legal, ela tira foto, a gente pode desenhar e tal. Exato. E daí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tela e nos contasse também a história dos iPads que foram distribuídos em São Paulo. Não sei se deu certo ou não, porque muitas pessoas estavam reclamando. Eu recebi esse iPad para o meu filho, mas não funciona, o botão está estragado. Então conta um pouquinho pra gente essa história de sucessos e as de insucesso que tu tem conhecimento dessas atividades. Assim, a tela interativa ainda está muito no início, né? O conceito de tela interativa. Nessas cidades também que eu pude apresentar,
eu percebi que ainda existe uma resistência de professores, uma resistência da própria região. Então, assim, são conceitos que eu digo que você tem que implementar aos poucos. Não adianta você aprender a dirigir e querer pegar um avião. Não é assim que funciona. Então, você tem que doutrinar aquela cidade ou aquele estado a trabalhar dessa forma, né? Eu acho que a gente pode colocar a imagem, enquanto o Fábio está falando, dessa tela interativa. Legal, legal. Continua, então, vai lá. Então, você... Primeiro, eu acho que tem que passar por uma doutrinação, né? Ainda nas escolas, voltando para o assunto de inteligência artificial, câmeras, né? O mais comum é você encontrar uma câmera ali que às vezes não está nem gravando. E eu estou aqui falando de inteligência artificial nas escolas, que já acontece no mundo inteiro, né? A tela interativa vai passar pelo mesmo processo. Eu não acho legal você sair distribuindo tablets para crianças sem você dar um fim para aquilo. Qual é o objetivo daquilo? Então, eu acredito que a gente tem que mudar um pouquinho o pensamento dos professores. Eu pude conversar com um grupo muito grande de secretários de educação, professores, consequentemente, e alguns são muito partidários da ideia, porque a tela interativa vai dar mais dinâmica, né? Mas você sair distribuindo o tablet para depois falar qual que é a aplicação, talvez por isso que dê errado. Mas essa tela interativa, ela conecta com esses tablets? Conecta. A tela interativa, você pode colocar diversos softwares nela, né? Um dos softwares mais usuais é um software voltado para a educação, onde você espelha tudo o que acontece na tela nos tablets. Então imagina que o professor está escrevendo na tela interativa e aparece no tablet no tablet da criança. E aí imagina que a criança não pôde ir para a escola naquele momento. E ela está com o tablet em casa. Ela está em casa vendo o que o professor está escrevendo lá na escola. Né? Então, é muito legal. E a interatividade, porque quando você tem uma tela interativa, você começa a ter aulas interativas, você começa a ter professores interativos. Então, imagina um professor de geografia falando, olha, esse aqui é o mapa de São Paulo. E desenha o mapa de São Paulo. Eu mesmo, na minha época, olhando aquilo ali, falei, cara, isso aqui serve para quê? Eu vou para onde? Né? Agora, se ele pega uma imagem do mapa de São Paulo, coloca na tela interativa e ele começa a desenhar, ó, tá vendo? Isso daqui é tal coisa, isso daqui... Aí fica... Eu digo que o ser humano ele é muito visual, então ele começa, a criança, a ver e falar, olha, eu conheço São Paulo, isso daqui ó, é tal ponto, porque o professor me mostrou lá na escola. Não é mais um desenho, é uma imagem na onde ele está escrevendo em cima daquela imagem. Então, as telas interativas, lousa interativas, tablets, são soluções que já existem, já está disponível. Eu não estou vendendo nenhum sonho aqui, mas eu acho que ainda falta a gente conversar a respeito, falta a gente, junto às secretarias, criar um entendimento de como que os professores podem usar aquilo, porque vai mudar o jeito que a gente ensina. Imagina um professor de história querendo mostrar o mapa medieval da Europa. Como que ele desenharia isso numa lousa comum? É muito difícil. O professor tem que ser muito criativo. Agora, ele pegar o mapa medieval no Google, na própria sala de aula, colocar na tela interativa e falar, olha, aqui é onde se tornou a Espanha hoje, aqui era o que era a Alemanha. Cara, muda-se o conceito. Eu falo assim, hoje eu aprendo muito mais com tutorial no YouTube do que com muitos cursos. Então, verdade, né? a gente aprendeu a lidar com a tecnologia de uma forma muito diferente. Por que não trazer isso para dentro de aula e ensinar as crianças desse jeito, entendeu? E essa tela eu posso escrever com o dedo, eu posso marcar, posso fazer tudo e apagar. Tudo. Você pode ter 10 crianças escrevendo ao mesmo tempo, você pode, o professor, aqueles professores que gostam de caneta, escrever com caneta, aquele que gosta com o dedo, escrever com o dedo. Eu lembro que, não é tão distante, mas na minha época o professor gastava muito tempo desenhando, por exemplo, sei lá, numa aula de trigonometria. O professor chegava na sala de aula, ele nem conversava com os alunos. Ele colocava o nome dele na lousa e vinha desenhando. Aí você ficava, é para copiar? Ou não é para copiar? Aí você ficava ali meia hora pensando, será que é para copiar? Ou não é para copiar? E o professor lá. Mas por que ele fazia isso? Ele está desrespeitando o aluno? Não. É porque a aula dele tinha 45 minutos. Então ele tinha que desenhar o mais rápido possível e depois explicar o desenho que ele fez. Hoje, numa tela interativa, num clique sai um círculo. Num clique sai um quadrado. Num clique sai um triângulo.
Então ele não vai gastar mais aquele tempo escrevendo, desenhando. Isso aqui, eu lembro que na minha época o professor colocava uma régua gigantesca para ele fazer o mais retinho possível. Hoje na tela interativa é um clique. Vai sair perfeito o desenho, ele vai gastar menos tempo e as crianças vão entender. Então quer dizer que o futuro são essas telas interativas, as louças interativas? Eu diria que o presente. O presente já... Então, a gente já tem alguma escola, alguma cidade que já está usando essa lousa? Sim. Você tem cidades, você tem até estados hoje pensando dessa forma. Pensando pelo menos, já colocaram. Já colocaram em todas as escolas estaduais. Eu diria que a gente está indo por esse caminho, fundações de escolares também já pensando nesse caminho. Interessante. Porque é assim, serve para criança, serve para adolescente, serve para o adulto, serve para escritórios, serve para tudo. Então, vamos lá. Os pilares da educação, porque eu deixei anotado aqui, que seria a reconhecimento facial através do sistema de segurança. Nós teríamos também a parte de presença, a parte das placas, que a gente consegue fazer a leitura de placas dos carros. E a interação e o incêndio ainda. Tudo isso a gente seria a nossa segurança das escolas. Segurança, eu acho que o ponto central é inteligência artificial para gerar informações. A segurança tem que partir daí. A gente não pode mais pensar em sistemas convencionais. Porque o sistema convencional, ele não te entrega informações. Então imagina, um dado que eu pude levantar. Eu falei que a aula tem em torno de 45 minutos, 50, né? Na minha época, imagino que na época de todo mundo, e ainda hoje deve ser assim, né? Fábio, presente. Não, parece que o Fábio tem 70 anos de idade na minha época, né? Não, mas ainda é assim. Ei, Fábio. Ainda é assim, Joel, presente. Meu, é de A a Z. O professor, que geralmente uma sala de aula tem o quê? 30 alunos, 40 alunos, para ele fazer chamada. Quanto tempo ele está gastando naquela chamada? Então, se a aula tem 50 minutos e ele gastou 10, 15 minutos fazendo chamada, a aula não tem 50 minutos. Então, a gente está colocando o nosso filho na escola para aprender 20, 30 minutos. Fora ele conseguir controlar a sala de aula, fora todas as dificuldades que o professor tem. Como que a inteligência artificial pode ajudar nisso? Além da segurança. O próprio controle de frequência. Lembra que eu falei que ele descobriu que o meu filho entrou na escola? Se você tem um tablet agora para o professor, e aí o meu filho entrou na escola, e ele automaticamente falasse, pronto, se o Enzo entrou na escola, ele pertence à primeira série A. A primeira série A, Enzo, presente. A hora que o professor pegasse o tablet, ele só ia olhar assim, aqui tá falando que o Enzo está presente. É verdade, o Enzo está ali. Ele só ia fazer um double check, se ele quisesse. Uma outra questão é, o MEC tem aquele monte de informações de evasão escolar, tudo isso. Como é que eles recebem essa informação? Chamada. Só que a chamada é feita por um professor, que é humano. Imagina o professor que esqueceu de fazer a chamada. Aí no final ele olha assim para os lados, caramba, eu esqueci de fazer a chamada. O Enzo tava, a Joelma tava, o Fábio tava, tal. Você está confiando numa informação que agora vem da memória dele, não que ele fez a chamada efetivamente. O que a inteligência artificial veio para fazer? Substituir? Não, mas te dar uma informação mais precisa. Se eu sei que ele entrou na escola e eu sei que ele pertence à primeira série A, então eu sei que ele estava na sala de aula. Mas ele pode ter entrado na escola e não ter ido para a sala. Beleza, aí é um outro problema. Então quer dizer que se você também tivesse alguma forma de reconhecer aquela sala, você garantiria que ele entrou na escola e também entrou na sala de aula. Então começa esse monte de situações que a inteligência artificial pode criar e você começar a ter mais segurança naquela informação. Ela vai indo atrás da pessoa. Exatamente. Hoje você acha uma pessoa em segundos. Lá na Darro é muito engraçado, porque a gente tem aquele ambiente imersivo e todo mundo que chega na Darro para visitar, eu faço uma brincadeira, né? Ele dá aquela volta no showroom inteiro, tal. O showroom da Darro é muito bonito aqui pertinho do nosso estúdio. Bem legal, bem legal. Hoje a gente tem 200 metros quadrados de showroom, vai se tornar 500 metros quadrados de showroom. Fica aqui no Brooklyn, gente. É muito legal. E aí eu faço a pessoa dar aquela volta toda. Quando a pessoa deu aquela volta, conheci um monte de tecnologia, eu falo, olha, eu não sei quem você é, mas eu vou te achar aqui dentro da Darro.
eu consigo achar a pessoa pela característica física dela, eu consigo achar a pessoa pela cor de roupa que ela estava usando, eu consigo achar a pessoa simplesmente pela detecção facial dela, e eu não sei quem é, mas eu sei que ele entrou em tal momento na sala de aula ou lá dentro do showroom, em segundos. Por quê? Imagina que a câmera agora, ela não está entregando mais imagem, ela está entregando imagem e informação. A partir do momento que a câmera entrega imagem e informação, a única coisa que o software tem que correr atrás é da informação. Então vai ser muito, muito rápido aquela pesquisa. Trazendo isso para o ambiente escolar. Como é que eu sei que uma pessoa frequentou várias escolas da minha região? Seja ela maliciosa ou porque ela tinha que frequentar mesmo. Sei lá, o próprio professor, às vezes ele dá aula numa escola, depois ele pega, vai dar aula em outra. Como é que eu sei que ele está fazendo essa transição? Pelo reconhecimento facial. Então eu posso falar, olha, quem é o professor que eu estou procurando ou o aluno que eu estou procurando? Ah, é o fulano de tal. Beleza, eu tenho esse sistema em quantas escolas? Eu tenho esse sistema em 50 escolas. Eu quero saber nas 50 escolas, nos últimos 30 dias, aonde ele passou. O próprio sistema te cria um mapa. Por quê? A câmera lá na ponta sabe que aquele fato aconteceu. É muito legal, muito legal. É muito legal, né? Não, e no momento que a gente está, assim, né, no momento tão periclitante da sociedade, com essa evasão escolar, e tá, inclusive com o baixo nível também das escolas, né? Eu acho que a gente, cada dia mais, os pais ficam preocupados. E eu queria falar um pouquinho sobre aquele menino que foi morto pela mãe, pelo pai, né? O Henry Borel. Certo. Triste, que pegaram as câmeras foi as câmeras do elevador, que a mãe levando, colocando ele no colo, né? Então, se tivéssemos uma câmera com uma inteligência artificial, com uma sonorização, nós poderíamos entender o que estava acontecendo naquela história toda, né? Sim. Eu diria que pelo menos a questão investigativa teria sido muito mais rápida, né? Eu brinco com essa situação porque, assim, a gente não pode desvirtuar da segurança, né? A gente fala de interatividade, a gente fala de tornar os ambientes mais interativos, mas a segurança ainda é o foco. A inteligência artificial, ela existe exatamente para você melhorar a segurança e fazer de uma forma que você, talvez com imagem, não faria antes. Eu diria que no caso ali dele, muito triste, daria para você ter uma investigação muito mais rápida. E se você investigasse mais rápido, talvez não teria acontecido o fato, né? Ou você teria descoberto muito mais rápido. Por quê? Você saberia às vezes que aquilo estava acontecendo. Você tem inteligência artificial hoje que detecta violência. Então, incrível, né? Então, assim, se você tem um movimento de briga ou você está danificando alguma coisa, existe câmeras que têm análise comportamentais. Explica pra gente o que é uma análise comportamental. O fato de você cair, o fato de você estar brigando ou destruindo um patrimônio, o fato de você estar fumando, o fato de você estar falando ao celular, tudo análise comportamental. Pegou a foto, pegou a imagem e manda para quem interessa. Exatamente. A própria câmera vai falar assim, olha, isso é uma análise de comportamento de violência. E ela manda aquele analítico e o sistema sobe um pop-up. Olha, acabou de subir um pop-up de análise de comportamento de violência. Então não é mais só você analisar, quando a gente dentro desse mercado fala assim, minha câmera tem analítico, minha câmera tem inteligência. Eu falo, beleza, o que é inteligência? Você cruzar uma linha é uma inteligência? Você entrar num determinado campo é uma inteligência? Não, você tem uma análise, é um analítico. Agora a inteligência artificial, chamado Deep Learning, Machine Learning, tem várias nomenclaturas, né? É o fato de você entregar uma informação. Um gesto de violência, o ato de fumar, o ato de estar sem cinto. Então você consegue pegar aquele motorista que está sem cinto, falando ao celular. Comercial vai se ferrar, porque infelizmente você está dirigindo, você acaba falando no celular ou pegando o celular na mão, né? Mas essas análises comportamentais, então você consegue introduzir isso na sociedade. O importante é a gente conscientizar a sociedade que a inteligência artificial está aí. Não é, eu brinco quando a gente assiste o filme do Homem de Ferro, aí ele fala, Jarvis, faça isso, faça aquilo outro, né? E de repente apareceu a Alexa. Então, faz tudo, né? Já existe, entendeu? Agora, como que a gente introduz isso de uma forma massiva na sociedade? Eu acho que esse é o principal ponto, principalmente para a educação. A gente tem que começar na educação. Eu acho que
até nos bastidores a gente estava conversando, né? Eu falei assim, o meu filho sabe mexer no tablet mais do que eu. Ele tem um tablet e ele fala, pai, olha esse jogo aqui, tal, PKXD, não sei do que, tal. Eu falei, caramba, cara, eu não... Apesar de trabalhar com tecnologia, se eu pegar o tablet dele, eu mal sei brincar naquele jogo. E ele com 6 anos já mexe, já brinca e quero pontos, pai, passa aqui o cartão de crédito que surgiu uma skin nova, não sei o quê. Pô, as crianças já estão vindo assim. Aí você chega numa escola que está atrasada. Você vai perder o potencial dessas crianças inteiras, entendeu? Hoje eu vi um levantamento que o mundo está precisando de desenvolvedores. Como que você vai formar desenvolvedores se na escola ainda está engessado, está na época... Eu brinco que assim, eu falo com meus avós, não, na minha época já era assim. Pô, e aí passa-se 100 anos e a gente continua assim, entendeu? Acho que esse é o principal, para mim, a minha briga, né? Essa é a minha gana de conscientizar, seja público ou seja privado, que a inteligência artificial está aqui, já existe. Vamos fazer, entendeu? Inclusive, numa dessas escolas que aconteceu em 2021, quem foi acudir as crianças que estavam sendo assassinadas pelo aluno foram pais que tinham ido deixar as crianças e foram tentar socorrer. Sim. E daí deram um tiro no menino e conseguiram parar. Sim. Porque não tinha nenhum tipo de interação com a polícia ou com a estação mais próxima. Nada? Nenhuma. Para você ter ideia, eu achei muito bacana que próximo a São Paulo, né, a cidade de Barueri colocou em todas as escolas torre de emergência. Aquilo é sensacional, porque em cada uma das escolas você tem uma torre de emergência ali. O que é aquela torre de emergência? Você tem basicamente um interfone ali, você tem câmeras e você tem um sinalizador. Então, se você acha que alguma coisa está acontecendo, basta você clicar ali que você já vai abrir uma comunicação com a escola, você já vai abrir uma comunicação com a GCM mais próxima. Eu brinco que antes, né, ia falar, te pego lá na saída. Aí você tinha briga, confusão, um monte de coisa. E o que a escola fazia? Ficava assistindo. Agora não. Hoje tudo é conectado. O nosso celular é conectado com o nosso carro é conectado com o GPS, é tudo conectado. Então, se você transforma as escolas de uma maneira conectada, a GCM já vai saber antes mesmo do fato acontecer. Porque alguém foi lá, apertou um botão e já comunicou a GCM. Ou a GCM tem acesso àquela inteligência e por um comportamento ou por uma detecção de alguma coisa, a GCM sabe que naquela escola está acontecendo um perigo. Eu brinco que assim, se você tem a informação antes, a ação que você vai tomar, aí a gente pode discutir isso. Mas tu acha que a gente consegue, com essas câmeras inteligentes, com essa inteligência artificial, diminuir os homicídios, por exemplo? Porque a gente teve um rapaz, um senhor que entrou numa creche, colocou fogo e matou lá. Pra caramba. Mas no Brasil a gente tem essa interação entre, eu digo, a parte final, né, que seriam as câmeras com essas centrais da polícia? Eu diria que no Brasil a gente ainda na questão segurança não somos conectados. Esse é o ponto. O principal problema é o que a gente ouve muito no mercado. A integração. O que é a integração? É a conectividade. Nós não somos conectados. A GCM não sabe o que está acontecendo na escola. A escola não sabe o que está acontecendo na rua. A rua não sabe o que está acontecendo no lar das famílias. Nada está conectado. A inteligência existe. Falta conectividade. O que é essa conectividade? Uma pessoa ela não vai numa escola fazer igual ele fez, colocar fogo no aluno, uma vez. Não era a primeira vez que ele estava ali, passando na frente, teve a ideia de tacar fogo em alguém. Ele já foi ali outras vezes. Ele estudou aquele ambiente. Ele sabia exatamente o dia que ele ia fazer. Então, a partir do momento que você consegue cadastrar blacklist, whitelist, detecção de pessoas, detecção de veículos. Quantas vezes um veículo fica rodando numa escola? Por que aquele veículo toda vez roda aquela escola naquele ambiente? Você pode começar a criar, através da informação, inteligência artificial, parâmetros. Olha, essa pessoa não busca aluno nenhum e aparece aqui todos os dias. Cria uma blacklist. A partir do momento que ele aparecer em qualquer uma dessas redes escolares, pum, sobe um pop-up no sistema que pode estar integrado na GCM.
aquele rapaz acabou de aparecer na escola tal, tá aqui o endereço. E essas câmeras que os pais têm acesso às imagens, acontece no Brasil, a gente encontra nas creches ou Sim. não? Eu nunca tive em uma escola em que os pais têm acesso às câmeras, mas é possível, é possível. Hoje você tem câmeras de broadcast, você tem câmeras que você consegue detectar comportamentos do aluno na sala de aula. A gente teve um teste interessante, digamos assim, uma prova de conceito, né, de câmeras que detectava não só a frequência do aluno dentro da escola, mas quanto tempo ele ficava na sala de aula. Então, assim, a aula tem 50 minutos, quanto tempo o aluno ficou ali dentro? Ele ficou dos 50 a 35, 20, 15. Por que ele está saindo tanto? Né? Aí vale mais, eu acho, que para o ambiente adulto, o ambiente de faculdade. Por que ele está saindo tanto? Aquela aula não é interessante? Então, o que eu posso fazer para tornar aquela aula mais interessante? Ou qual é o meu curso e professor que mais atrai aluno? Você consegue fazer uma estimativa de quantas pessoas estão ali dentro por mais tempo? E aí, com essa informação, você... A gente não vai poder dar mais xingo no professor, né? Você não Porque vai poder mais colar. Labial, não poder colar a gente, como a gente consegue viver. Você não vai poder mais colar, não vai dar mais pra fazer colar. A cola. Era uma coisa saudável. Na época do Fábio, que ele é muito antigo. Aqui ninguém colou, mas... Que coisa, sim, né? A sim, tecnologia transformando e modificando ações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto. O que tu acha, Fábio? Eu acho que a segurança que é o nosso foco, né? Na questão da inteligência artificial, a gente já conseguiu dar uma boa ideia aqui do quanto que a gente consegue trabalhar nesse sentido e ir para esse caminho. Mas eu diria, a gente não pode esquecer da interatividade. Eu diria, por exemplo, igual a gente também estava conversando a questão do Allianz Parque. A gente conversou tudo antes do nosso show. Aqui a gente estava O café foi muito legal. O café foi muito legal. Antes, muito gostoso. Pô, cara, você pensa assim, hoje em dia, os shows, né? Olha, você jogar no YouTube, quem tá em casa, colocar no YouTube o show do Coldplay. O show do Coldplay, ele faz uma imersão, né? É painel de LED, é pulseira, a hora que a música começa a tocar, fica roxo e toque. Cara, isso nós temos que trazer dentro para o ambiente escolar. Fazer com que o aluno queira ir para a escola. Eu brinco com meu filho, né? Todas as vezes eu falo, como é que foi a escola hoje? Você quer ir para a escola amanhã? Quero ir para a escola amanhã, porque ele está numa fase que tudo é muito brincadeira dentro da escola. Mas, se a gente trazer essa interatividade para dentro das escolas, os professores são criativos, o que falta é tecnologia para eles. E eles, através dessa tecnologia, criar um ambiente de imersão. Olha, quem é que sabe responder esse quiz? Aí ele coloca na tela interativa um quiz lá. Isso aqui é tal, isso aqui é tal, tal. O aluno que responder primeiro vai acontecer alguma coisa. E o aluno lá no tablet, é esse, aquele, aquele. E a lousa começa a ficar riscando, rabiscando. Nossa, cara, isso ia ser muito legal. Deixa o ambiente mais interessante, né? Exato. E a criança acaba aprendendo melhor. Sim. Então, gente, inteligência artificial aqui nos nossos centros educacionais vai bombar agora para os próximos anos, né? Bastante. Eu acho que seria isso. Quer deixar algum recado para o pessoal que está nos acompanhando, teus contatos? Eu diria assim que a inteligência artificial, o recado seria, já existe, já está presente. Empresas como a Dahua existem por esse motivo, nós existimos por esse motivo, para sair do convencional, sair do comum, seja para a educação, para a cidade, trazer essa questão de, olha, vamos trazer um ambiente mais conectado, mais interativo, vamos trabalhar a segurança com informação. O recado que eu deixo é isso, eu não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que é algo que já existe e vamos olhar para isso. Mas deixa eu te perguntar, conta um pouquinho da Dahua. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da Dahua. Legal. É uma empresa chinesa. A Dahua é uma empresa de bilhões de dólares, né? Uma empresa focada em desenvolvimento de tecnologia. Todo mundo pensa que a Dahua é um fabricante de câmeras, né? Mas na verdade a Dahua não tem só o intuito. É um fabricante de tecnologia, de inteligência artificial. É legal falar nisso, porque hoje até aqueles robôs logísticos, sabe? Que a empilhadeira anda sozinha e pega a caixa e vai para cá. A Dahua tem essa tecnologia, ela produz essa tecnologia.
é uma empresa que eu vejo assim, um fabricante diferente de outros, que investe pesado nessa questão de inteligência artificial, tecnologia. É até difícil pra gente que tá lá dentro saber tudo que tem. Eu brinco que eu falo, caramba, cara, o que mais que eu tenho? Porque é uma empresa de 12 mil produtos. 12 mil. 12 mil produtos. E ela tá quanto tempo no mercado? A Dahua, se eu não me engano, ela tá no mercado desde 2001. Ela é privada, ela não tem ações na bolsa. Ela tem ações na bolsa, mas o que acontece no governo chinês, ele obrigatoriamente tem que adquirir uma parte das empresas. Então a Dahua só tem a cota mínima do governo chinês, diferente de outras que o governo chinês tem 50%, 60%, 70%. Então ela não é controlada pelo governo chinês, ela é completamente independente. Perfeito, ótimas explicações, e a gente já sabe que a Dahua desde 2001. 2001. Bom, Fábio, muito obrigada. Fábio Feitosa, ele veio com essa graça dele, né? Pelo jeito que ele fala, ele deve ter uns 75 anos, né, Fábio? Porque no meu tempo, né? Um garoto jovem, então muito jovem, muito experiente nessa área. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada por trazer todas essas novidades, né? Para a nossa insegurança nas escolas aí. Eu que agradeço de poder estar falando aqui para essa quantidade de pessoas, para você ver que antes a gente tinha que fazer workshows, eventos, tal. Hoje nós estamos na internet falando de insegurança, falando de inteligência artificial. Eu acho que assim, o mundo mudou e a gente tem que seguir esse caminho. Muito obrigada. Obrigado. E é isso, pessoal. Aguarde o nosso próximo programa com alguma insegurança que está afetando a sociedade. Curtam, se inscrevam no nosso programa que está aqui embaixo, o link. Curtam, comentem e mandem alguma sugestão, como eu falei, sobre qual a insegurança que está afetando você no seu bairro, na sua cidade, porque a gente faz esse programa para vocês. Muito obrigada. Isso é tecnologia para a vida.